Vamos receber o servo e a serva de Deus com palavras para Jesus. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos na paz do Senhor. Amém. Deus permitiu mais um dia nós aqui na presença dele. Contente. Vamos por ela. Graças a Deus já teve irmão que recebeu a bênção. Graças a Deus estamos felizes por ele, né? Então por isso nós estamos aqui. Então vamos orar pela professora. Ela veio de longe, veio lá do Morumbi, hein? Isso. Lá em São Paulo. Senhor, aqui está a sua serva, que vai levar a palavra. Abençoa ela, a família dela, todos os familiares dela, Pai. A igreja, usa ela, Pai, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos receber ela com a salva de palmas. Graças a Deus que nos dá a vitória. Em Cristo Jesus, né? Eu vou ficar nesse aqui na frente que eu consigo ter retorno na minha voz. Obrigada. Mas graças a Deus que nos dá a vitória. E o nosso Senhor Jesus Cristo, não é verdade? Louvado seja o nome do Senhor. A igreja pode se assentar. Eu quero testificar já de antemão, né? Fazer o testemunho da glória do nosso Deus. Nós estamos nesse processo também de 12 dias de oração, né? E cumprimento os irmãos camados do Senhor, né? Nós estamos nesse processo também de 12 dias de oração. Eu estou fazendo em vários locais, né? Pela nossa agenda. Então, hoje no 8º dia nós estamos aqui pela misericórdia do Senhor, né? E desde o dia 1º nós estamos em campanha também, batalha, né? E no sábado, nós já tivemos um grande livramento do Senhor. O pastor Liberado falou assim que era uma campanha de livramento aqui, né? No sábado à tarde, eu e minha irmã saímos para fazer algumas aquisições de alguns produtos que precisávamos para fazer uma decoração na igreja. E eu passei numa loja, estacionei bonitinho, tá tranquilo. Saí da loja, peguei o carro, andei mais um pouquinho, estacionei de novo, entrei na loja. O interessante é que na loja que nós entramos, estava uma música de fundo, era um louvor, aquela Oceanos, né? Estava tocando e a gente ficou ali olhando as coisas e cantarolando, olhando as coisas, cantarolando. De repente, só escutando barulho, né? E olhando para fora, o carro meio desgovernado, ele parou bem em frente ao meu. Na verdade, ele quebrou a barra de direção, que é aquela que segura as duas rodas dianteiras, né? Quebrou aquela barra de direção bem ao lado do meu carro estacionado. Mas a mão de Deus fez com que ele parasse na frente do meu. O meu carro não sofreu um arranhão. Seja perda total, irmãos, porque o meu carro está segurado na mão do Senhor. Ele não tem seguro humano. Então, se acontecesse alguma coisa, seria para uma perda total, seria muito choro, muito pranto, né? Muito nervosismo que ia passar. E sabe Deus o que acaba me livrando mais. Porque na hora dessa causa um infarto, né? A pessoa tem um AVC, o nervoso é tanto, né? Quando você pensa que você fala assim, não, se bater tem seguro, né? Ah, o seguro resolve, né? A primeira coisa que a pessoa que está no trânsito dirigindo mal, ela pensa assim, se eu bater em alguém, tem o seguro da pessoa, ainda mais colocar o melhor que dela. Ela já pensa que pode ter seguro. E nem sempre é assim, né? Mas o meu carro está segurado na mão de Deus. Eu saio de casa, eu peço para o Senhor guardar minha casa por dentro e por fora. Eu peço para Ele guardar o meu carro por dentro e por fora, né? Se acontecer alguma coisa, para que eu saia ilesa. E assim a gente vai seguindo na vida. Mas eu já dou graças a Deus, porque eu já vi um grande livramento do Senhor. Eles apresentaram esses 12 dias para que o Senhor não só nos dê livramento, mas também que abra as portas do céu para as nossas vidas, né? E tudo aquilo que não aconteceu Para o minuto, nos anos anteriores, que veio acontecer na nossa vida de bom, né? E aquilo que foi de ruim, o luto, o choro, o pranto, a Pode parar. tristeza, a perda, né? Foi água do Frames? Caiu lá embaixo do servidor, tiver mangueira. Foi água. É chata, sem graça. Ah, não, você não vai vir mais. Só eu, né? Tô Só gravando. eu. Tô gravando aqui. Aleluia! Todos, acredito que todos já conhecem, né? Salmo 91, Eu tô dando tchau. mas ele diz assim... Deixa eu falar só a parte do Senhor. Deixa eu falar só a parte do Senhor. Bota em mim, deixa eu falar só a parte do Senhor.
Deixa eu falar só a parte. Pastor, precisa pôr a mangueira no Não dá pra colocar. Não dá pra colocar. Não dá pra colocar. Pera aí, vou pegar lá. Que habita no esconderijo do Pera aí. Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Vamos pensar no seguinte, que é um local restrito. A sombra do Onipotente não é para qualquer um. A sombra do Onipotente não é para qualquer pessoa. Ah, vou descansar aqui, né? Vou fazer um pit stop, né? Igual na Fórmula 1, né? Ou vou parar meu carrinho e vou descansar nessa sombra, depois eu vou continuar minha vida do jeito que eu quero. Não. O segundo versículo diz assim, só. A minha tradução é diferente, né? Tirei do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. Na minha tradução diz assim, que só quem habita no esconderijo do Altíssimo pode dizer que Ele é, né, o seu refúgio, o seu abrigo, a sua fortaleza. Daí nós descansamos do Senhor, porque é isso que nós estamos fazendo. Nesses 8 dias que você veio até a igreja, você não saiu da sua casa à toa e nem para fazer qualquer coisa, você saiu para uma grande peleja. Hoje nós estamos aqui como Neemias. Se alguém te chamar para fazer alguma coisa nesses 12 dias, nos próximos dias recentes você fala assim, eu tenho uma grande obra para fazer. Porque você está pelejando de antemão aquilo que está previsto de acontecer. A sua oração no dia de hoje pode virar um jugo, um laço que está armado Pode parar. aquele laço que pode estar armado no mês de agosto, né? Um laço na vida financeira, Tá, vai limpar isso aí. contraída de modo preciso, né? não Ah, vou puxa. comprar tal coisa e não é para comprar, e você acaba arrumando uma dívida, né? Você dá só uma parte de Pera, tá secando, pera. Quando eu saí da loja, que eu vi o furdúncio lá, eu saí da loja, perguntei pro rapaz do carro, falei, tá tudo bem com você, tá? Aí ele falou, tá. Pode parar, Aí eu falei, então recebe o livramento. Aleluia! Você sabe o livramento no meu carro, eu recebi. E ele falou assim, acabei de falar pro meu amigo que por um Cristo eu não acabei com o carro. Né? Por um Cristo ele não acabou com o meu carro. Então, ali foram 2 grandes livramentos do Senhor. Deus, né? Glória a Deus. E aí, você não saiu da sua casa à toa, não. Você Aleluia! tem o propósito de guerrear. Você vai guerrear pelo mês de agosto nesta noite. Lá fora, o mundo lá fora, pessoas que não servem ao Senhor, tratam o mês de agosto como o mês do desgosto. Meu o mês Deus. do cachorro louco. O mês de maldições. Né? Mas para o nosso Deus, todos os meses estão na palma da mão dele. Aleluia! E é Ele quem decide o que Ele vai fazer. Porque não há Deus maior, não há Deus melhor que o nosso Deus. Ele tem conhecimento de tudo, Ele sabe o seu dia, Ele sabe como foi seu ano Aleluia! passado. O meu já tem 2 anos seguidos de luto. E eu falei para o Senhor, oh, Jesus, eu não tenho mais nada, não queria, né? Não queria ter luto na minha vida esse ano, né? E eu comecei a falar assim todos os dias, representando os meses, né? Falei, Senhor, tira o luto, tira a dor, tira o choro. Eu não quero, esse ano eu não quero. Eu não quero passar por isso de novo. Eu não quero vivenciar de novo, porque quando você pensa que está secando suas lágrimas, você começa a chorar tudo de novo, né? Então, cabe a nós, nesses dias, até o dia 12, né? Profetizar sobre as nossas vidas. Sobre profetizar que tempo de cantar chegou. Que portas estarão abertas na nossa vida. Que os caminhos serão alagados, que as nossas tendas serão estendidas. Porque vai ser a nossa ação diante da situação que vai mudar o nosso cativeiro. Nós precisamos ter visão de águia, olhar lá na frente e pedir para o Senhor quebrar os laços, né? Guerrear por nós aquilo que nós não podemos ver, aquilo que nós não podemos fazer. É o Senhor quem guerreia por nós. Eu quero compartilhar com os irmãos, que aqui quando eles estavam marcando, me caiu, né? Segundo Samuel, Fala, igreja! 21, somente o versículo primeiro, que diz assim: durante o reinado de Davi, houve uma grande fome que durou 3 anos seguidos. Durante o reinado de Davi, houve uma grande fome que durou 3 anos seguidos. Mas Davi não era homem de Deus? É verdade.
Davi não era um rei segundo o coração de Deus? Porque enquanto ele estava governando, a terra estava passando fome. Por quê? Por que estava acontecendo aquilo no reinado de Davi? Porque se a gente for analisar na nossa vida, tem tudo, são flores. Não é verdade? Nós temos períodos de crise. Davi também não foi diferente, porque ele é tão humano quanto nós, passou por muitas, mas muitas pelejas mesmo, muitas desventuras, né? Pecou, levantou, né? Caiu, Deus ajudou, ele se pôs de pé novamente, guerreava, e as lutas dele não eram lutas pequenas não, irmãos, eram lutas grandes, lutas que ele comandava, lutas que ele estava à frente. Eu e você estamos à frente de tantas batalhas no nosso dia. Às vezes nós olhamos para a nossa família e falamos, por que fulano ora, por que ciclano ora, por que fulano vai na igreja, mas você está à frente de uma batalha para a sua família. E através de você que a sua vitória vai chegar na vida daquelas pessoas. Então você precisa estar de pé. Davi se incomodou com aquela situação. O que está acontecendo? O que está acontecendo que nós estamos passando por fome? A Bíblia fala que houve fome, gente. Fome. Não é que faltou comida, não. Houve fome. Houve fome na terra. E Davi foi perguntar para o Senhor, o que está acontecendo? Aí Deus falou assim, essa fome é por causa de Saul, o antecessor de Davi. É por causa de Saul e da sua família sanguinária, dos seus filhos sanguinários, que perseguiram e tentaram acabar com os gibeonitas. E a Bíblia nos conta histórias sobre os gibeonitas. Não sei quantos aqui assistiram aquela minissérie de José na Record, ou quantos aqui já leram essa história na Bíblia. Eu já li. Ah, amém, pastor. Pastor já leu. Se você não lê, não lê. É muito gostoso de ler o que Deus faz. Gibeonista, no Gibeon, né? Gibeon, ele estava localizado pertinho lá das tendas, lá do povo, lá que estava com Josué para tomar a terra prometida, né? Josué reuniu seu povo, seu exército, foi lá e tomou Jericó. Todo mundo conhece essa história, não é verdade? Foi lá e tomou Jericó, né? 7 dias, 7 voltas, né? E tal, aquela coisa toda. Conquistou Jericó, acabou. Deixou lá em ruínas. Depois de Jericó, foi para Ai, cidade de Ai. Conquistou Ai. Gibeon pensou assim, vai acabar conosco. Então nós vamos armar uma armadilha, né? Nós vamos enganar eles, vamos falar que somos um pouco de longe. Vamos nos vestir já de mendigo, com as roupas tudo rasgar, vamos chegar lá e vamos falar para eles que nós somos mulheres distantes, que nós precisamos de guarida e a gente faz aliança com eles. Eles foram lá e fizeram isso. Os gibeonitas foram lá e fizeram isso, armaram um laço, né? E Josué caiu naquele laço, naquela conversa. E o que aconteceu? Quando ele caiu naquela conversa, ele prometeu aos gibeonitas que o povo de Israel não iria tocar neles, que eles não iriam morrer, né? Que eles não seriam encurralados, nem cercados, nem nada. Glória a Deus. O povo de Israel seria a proteção para eles. Só que na sequência, Deus desvenda o mistério e mostra para Josué que tinha sido um engano, que aquele povo morava bem ali do lado e eles não queriam morrer. Aleluia, é verdade. Descendentes dos amorreus. E lá atrás, Deus já tinha dado uma ordem que era para tomar a terra dos amorreus. Então, o que aconteceria agora? Josué não poderia pegar aquela terra de Gibeon, porque havia uma aliança. Ele tinha acabado de fazer uma aliança com eles. Olha, nós não vamos mexer com vocês. Apesar de que era totalmente uma fraude, o Deus do céu selou. Porque Josué era profeta. Você é profeta. Você é profeta. Aquilo que você decidir com o Senhor vai estar selado. Então presta muita atenção naquilo que você sela com Deus. Para depois você não se arrepender. E você precisa prestar atenção quando você está fazendo uma aliança com Deus. É verdade. Quando você está votando, o irmão já falou aqui sobre voto esta noite. Quando você está votando alguma coisa do Senhor, você precisa ter respeito e você precisa pensar nas consequências, no andamento disso. Como havia um voto e a lei do Senhor, era o tempo ainda da lei de Moisés, a lei do Senhor dizia que o voto não poderia ser quebrado de forma alguma, porque o que estava selado na terra estava selado no
Deus te luta. E esse profetizou no Éden. Não tinha chegado o rei Saul ainda. Passa muitos anos desde o rei Saul. Aí vai durante o reinado de rei Saul, o que acontece? Durante o reinado de rei Saul. Ele é profetizado. Eu acho que esse povo aí algum dia vai se atacar Israel, né? Judá. É melhor a gente dar um fim nos gibeonitas, né? E começou ele, a casa dele começou a perseguir os gibeonitas. Aleluia. Naquele momento imediato, não teve uma consequência. Por que ele não teve uma consequência? Eu não sei te dizer, porque ele não agiu na hora. Eu não saberia te dizer, olha, eu não agiu na hora por causa disso. Não, mas a gente sabe, a gente como cristão, a gente sabe que Deus, ele é longânimo. Deus é parcimonioso. Deus é cuidadoso. Deus é um Deus zeloso. Talvez ele tenha olhado, nossa, eu vou dar mais uma chance para Saul, não vou mexer com ele. No entanto, Saul continuou a cometer alguns erros, né? Que desagradaram ao Senhor. Aleluia! E aquela história ficou por ali. Passado um bom tempo, mais guerras, mais lutas, Saul perde o seu reinado para Davi. E Davi começa a reinar sobre o povo de Israel. E aquela história ficou para trás. Davi já não estava tão novo quando isso aconteceu. Ele já não estava tão novo. Ele já tinha uma certa idade, ele já tinha passado por muitas tribulações, muitas lutas. Ou seja, não era uma pessoa novinha, não, já era uma pessoa de idade quando a fome chegou naquele local. E quando ele pergunta para o Senhor por que essa fome, ele fala assim, por causa daquela matança lá atrás. Porque daí eu posso entender o seguinte, o copo da ira do Senhor chegou no limite. E ele se lembrou de uma aliança. Quando ele destituiu Saul, o copo da ira do Senhor chegou no limite. Tirou Saul. Não me agrada mais. Só está fazendo coisa errada. Não me serve mais. É assim que a Bíblia diz. Não me serve mais. Ali ficou. Aí pareceria o que aos olhos humanos? Que ele tinha se esquecido, que Deus tinha se esquecido daquela aliança com os gibeonitas. Ia ficar tudo daquele jeito mesmo. Mas não é assim que o nosso Deus que a gente serve. Não é. Ele não se esquece de alianças. Então hoje você pode estar aqui falando assim, olha, mas aconteceu algo lá na minha vida, lá no passado, e não aconteceu nada, e eu acho que Deus não se lembra mais. Deixa eu te falar, se ele tem uma aliança com você, ele jamais vai se esquecer. Menos dias, pode passar o tempo que for, ele vai trazer a luz. O Senhor, ele não precisa nos dar satisfação do que ele faz. Ele não precisa nos dar satisfação do que ele pensa. E ele não precisa nos dizer que hora ele vai agir. A gente só tem que estar onde? Embaixo das asas do Altíssimo. Aleluia. Quando a gente está embaixo das asas do Altíssimo, há uma proteção. E ele não vai se esquecer. Ele não vai se esquecer que lá atrás te perseguiram. Ele não vai te esquecer que lá atrás te fizeram chorar. Isso ele não vai esquecer. Você sabe por quê? Porque ele tem uma aliança com você. Eu quero que você entenda o seguinte: ele tinha uma aliança com o povo que não era dele. Ele tinha uma aliança com o povo que era dele. Com o povo que é dele, ele vai fazer o quê, irmãos? Lá em Isaías tem um capítulo, eu não sei se é o 65, 67, não me recordo agora, que ele fala assim: que ele foi achado daqueles que não o buscavam.